Olá, sejam bem-vindos ao canal Dai uma Voz. Tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre Enviei para você. Você conhece essa porção da Paraxá? E hoje vamos estudar a Paraxá da Torá, Enviei para você, encontrada em Números do 13 ao 15. E o tema para reflexão é cumprir o seu chamado. Deus ele quer falar conosco sobre aquilo que a gente precisa descobrir dentro de nós, o nosso chamado. E dele ele quer que você descubra o seu chamado. Será que estamos vivendo o propósito que o Senhor nos confiou? Ou estamos permitindo que o medo nos impeça de avançar? Vamos descobrir o que a Bíblia hebraica, os sábios, nos ensinam. O Eterno diz a Moisés, diz bem assim: Lehai, Lehai, Ani, envie para você homens. 12 espias e são enviados para espiar a terra prometida. Então, o certo é que eles foram explorar aquilo que Deus já tinha dado para eles. Eles precisavam examinar a terra, aquilo que Deus já tinha para a vida deles. Não era realmente assim, ver como que é. E se tem gigante, você não vai conseguir alcançar a sua promessa. Vê lá como está, se são muito grandes, se é isso e aquilo. Não, Deus ele não fez isso para dizer se realmente eles iam conseguir ou não. E muitas vezes Deus também faz conosco. Deus ele nos faz com uma missão para que a gente possa ver aquilo que Deus tem para nós e começar e conquistar. Deus ele queria ensinar algo para eles muito grande. E Deus ele quer nos ensinar a confiança de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Após 40 dias, eles retornam. Todos os 12 reconhecem que a terra era boa, mas 10 deles traz um relatório pessimista. Eles enxergaram gigantes naquele tempo. Só que Deus ele não pediu para você olhar com os seus olhos humanos, para ver se é possível ou é impossível. Deus ele quer que a gente olhe e diga, eu consigo. Ele quer que a gente veja com o olhar que Deus está nos dando uma visão nova, o direcionamento dele. E dizer, eu consigo conquistar. E eles concluem, não podemos subir. Os gigantes são grandes, são imensos. É impossível a gente ultrapassar esses gigantes. E quantas vezes eu e você dizemos para o nosso desafio, não podemos subir, é grande demais. Como vamos conseguir passar esses obstáculos, esses gigantes? Quando Deus ele nos dá uma missão, não é para se comparar, não é para olhar para o outro, não é para ver se é possível ou impossível. Ele está dizendo para você olhar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, as promessas que Ele quer te entregar. E não você olhar para a sua pequenez e olhar para os gigantes, mas olhar com um olho de fé, de confiança, que você vai tomar posse das promessas que Deus tem para a sua vida. Porém, os 2 espias, os 2 homens que realmente entenderam o seu propósito, foram realmente explorar. Eles foram com a missão de entendendo que Deus os chamou para tomar posse daquelas promessas, que foi Josué e Caleb. E eles declaram assim: se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar na terra. Primeiro ensinamento: o chamado ele exige visão espiritual. É a sua visão estar naquilo que você se baseia na palavra do Senhor. Se baseia na palavra que Ele te disse, na sua Torá, na sua palavra, na Bíblia completa, e não o que os seus olhos estão vendo. E uma pausa aqui para falar sobre essa semana passada, eu estava nessa meditação da Paraxá e eu me peguei olhando um Instagram, um stories, né, de um vídeo muito top, elaborado, e eu vi muitas pessoas curtindo, compartilhando, comentando. Aí o que eu fiz? Eu me comparei. Eu olhei, poxa, tão pequena, ninguém faz assim nos meus vídeos, ninguém compartilha os meus vídeos e, sabe, eu me peguei me comparando.
me diminuindo, esquecendo da missão que o Senhor me deu, que é o canal da Irmã Voz. Esquecendo da missão que Deus me deu, do propósito, da visão que Ele me deu de estar no meu canal. E acabei olhando para o outro e me diminuindo, olhando que eles são grandes e eu sou pequena. E Deus, Ele quer que a gente mude a nossa visão. Quer que a gente se enxergue olhando que você consegue, que a sua confiança está no Senhor, que a sua confiança não está no homem, não está em pessoas, está no Senhor. A nossa confiança está nele. E Ele quer nos ensinar a olhar para a nossa missão e dizer: eu consigo conquistar as promessas que o Senhor tem para mim. Eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo sobre olhar com o olhar do Senhor. Tem um espírito diferente, igual o Josué, igual Caleb, é porque eles tiveram a confiança. Não é uma confiança de si mesmo, mas a confiança no Senhor. É o Senhor que luta por eles, é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que dá força para conquistar, é o Senhor que dá estratégia para conquistar. E assim Deus dá para nós hoje. Essa confiança de não olhar para nós mesmos, mas ter uma confiança de quem você é, de filho, de herdeiro, que você consegue, porque a sua força está no Senhor, a minha força está nele, então eu posso ter certeza que o Senhor me dá estratégia, me dá sabedoria, me ajuda a ser aquilo que Ele me fez para ser e conquistar, enfrentar os obstáculos, os gigantes, para ser um instrumento em suas mãos. Os rabinos observam algo muito interessante. Os 12 espias viram a mesma terra, os mesmos frutos, os mesmos habitantes, mas eles chegaram a conclusões totalmente diferentes, por causa da visão deles, por causa da confiança que cada um tinha em algo. Por quê? Porque não é o que vemos que determina a nossa realidade. É a forma como interpretamos, a forma como vemos. Os sábios, os rabinos de Israel, eles ensinam. Os 10 espias olharam a terra através do medo. Quantas vezes a gente olha a terra, as promessas que Deus tem pra gente, só que a gente vê os obstáculos, os medos que estão dentro de nós, que nós precisamos vencer. O Senhor, Ele enviou, não foi pessoas assim, normais não, eram líderes. Eles eram líderes que é como célula, líderes de célula, líderes de várias pessoas que realmente estão na liderança. Homens que estudavam a Torá, homens espirituais, mas eles não deixaram Deus trabalhar algo dentro deles que Deus estava querendo ensinar. Não adianta a gente somente ouvir, a gente tem que pôr em prática, a gente tem que viver a palavra de Deus. Não adianta eu somente dizer, eu confio. Eu estou aprendendo que Deus, Ele me ensina a confiar é quando tem os desafios, é quando tem as provações e eu decido passar por elas. Não é somente uma mentalidade. Mentalidade faz parte, mas a gente precisa realmente pôr em prática. Josué e Caleb olharam através das promessas. Deus nos chama para algo muito maior. Mas a gente enxerga apenas os obstáculos na nossa frente. Porque você está deixando a sua visão te influenciar e não a sua fé, a sua confiança. Porque os seus olhos precisam se basear naquilo que você ouve, que é ouvir a palavra do Senhor. O chamado de Deus nos exige fé para enxergar além das circunstâncias. Segundo ensinamento, o medo ele pode nos afastar do propósito de Deus, porque o medo ele tem algo que faz você se paralisar. Muitas vezes a gente não tem o medo de cair e tudo. Isso é bom para não passar o limite. Mas muitas vezes a gente deixa que o medo, naquilo que Deus já está nos chamando para avançar, nos paralisar. Ele faz você voltar para trás e não avançar. Segundo o comentário do Rashi, o pecado dos espias não foi apenas relatar fatos. O problema foi a falta de confiança deles. E eles ainda contaminaram os outros. Eles transformaram desafios em impossibilidade. É impossível.
e eles colocaram o terror. Eles usaram a sua boca como Lashon Hará para expandir o medo. Eles se impediram de avançar, ainda impediram os outros também, porque eles usaram a sua boca. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas nós recuamos. Mas o medo nos paralisa. Você sabe o que você tem que fazer, mas você deixa o medo te paralisar. A geração do deserto perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, porque permitiu que o medo fosse maior que a sua fé. Terceiro ensinamento. Cumprir o chamado exige coragem. Deus ele nos chama para dar passos, para avançar. Eu mesmo precisei dar meus passos, avançar, estar aqui para deixar Deus me usar. Mas eu precisei de coragem, de dar passos, de ação. Caleb fez algo extraordinário. Ele se levantou contra a opinião da maioria. Os sábios ensinam que ele se manteve fiel, mesmo quando todos estavam desanimados. Você não deixa que outros te influenciam. Outras pessoas que estão negativas, estão pessimistas, te influenciarem. Mas você faz a sua parte do que Deus está pedindo. Cumprir o chamado nem sempre significa seguir a multidão. A gente tem que seguir a direção do Senhor. Ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. A coragem bíblica não é ausência de medo, é avançar apesar do medo. Josué e Caleb compreenderam que o sucesso deles não viria da sua própria força, dependia totalmente da presença de Deus. O significado em hebraico enviei para você, alguns comentaristas dizem bem assim: observam que essa expressão sugere uma decisão humana permitida por Deus. O Eterno já havia prometido a terra. A missão dos espias não era decidir se a promessa era verdadeira, se eles iam conseguir. Era se preparar para recebê-la. Da mesma forma, as pessoas passam tanto tempo analisando o seu chamado e que nunca começam a vivê-lo totalmente porque só ficam na análise e não põem em prática. Há momentos em que devemos parar de apenas observar e começar a caminhar. Deus ele tem colocado um chamado na sua vida. Todos nós temos um chamado, uma missão. Não importa a área, um ministério, um projeto, uma missão, uma mudança necessária. Mas existe gigante diante de você. Seguranças, críticas, limitações, medos. A mensagem enviei para você é clara. Não permita que o gigante seja maior que as promessas que Deus tem para você. O Eterno não chamou você para viver dominado pelo medo, mas Ele chamou você para viver uma caminhada de fé. A geração dos espias ficou conhecida pelo que temeu. Josué e Caleb ficaram conhecidos pelo que acreditaram. E a pergunta para nós hoje é: estamos vivendo segundo os nossos medos ou segundo o chamado do Eterno? Que possamos confiar nas promessas do Eterno. Que tenhamos coragem para cumprir o chamado que recebemos. Se essa mensagem falou com você, deixe aqui nos comentários. Qual gigante você precisa vencer para cumprir o seu chamado? Compartilhe esse estudo da Torá. Se inscreva no canal para receber mais sobre a palavra do Senhor e os ensinamentos dos rabinos de Israel. Shalom de Dai uma voz e até o próximo vídeo.